eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. 5º ano, vamos começar? Vamos combinar alguma coisa aqui. Pausa o vídeo rapidinho, vai lá, pega o livro de vocês e abra na página 125, tá? Dá tempo tranquilamente. Faz isso pra mim que nós vamos começar a falar juntos aqui sobre triângulos. Porque nós já falamos na videoaula anterior um pouquinho sobre a classificação desses triângulos, tanto pelo lado, né, quanto pelo ângulo. Então, olha só, quando os triângulos eles possuem as mesmas medidas, os 3 lados com a mesma medida, nós chamamos eles de equiláteros. E aqui, nos triângulos anteriores, da página 125, os triângulos 3 e 6, eles são equiláteros, ok? Quais triângulos possuem 2 lados com a mesma medida? São os triângulos 2 e 4. Olha aqui para vocês verem, ó. 2 e o 4. Eles são chamados de isósceles. E quais triângulos possuem os 3 lados com medidas diferentes? O 1 e o 5. Olha aqui, ó. 1 e o 5. Cada lado de um tamanho. Nós não temos precisão da medida desses lados. Mas só de olhar a gente consegue ver que os lados são diferentes. E eles são chamados de escalenos, tá? Os triângulos também podem ser classificados de acordo com as medidas de seus ângulos. Veja, ainda observando os triângulos anteriores, tá? Ô, gente, até esqueci de falar com vocês. Podem completar aqui junto comigo, tá? Esses aqui. Então, aqui, ó. Ainda observando os triângulos anteriores. Em quais triângulos existe um ângulo obtuso? No triângulo 4 e no 5. Vamos voltar lá? No 4 e no 5. Estes são chamados de triângulos obtusângulos. Eu não vou ficar voltando, não, mas você vira a página e vai consultando junto comigo. Em quais triângulos existe um ângulo reto? No 1 e no 2. Eles são chamados de triângulos retângulos. E quais existem apenas ângulos agudos, gente? Ângulos agudos no 3 e no 6. E eles são chamados de triângulos acutângulos, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho... Aqui, né, finalizando, essa questão do triângulo é bem tranquilo. Vocês já tinham estudado no ano anterior e agora a gente dá só, né, a gente só recorda um pouquinho. Mas é bem tranquilo, porque se você gravou o nome dos ângulos, você acaba gravando também o nome desses triângulos, né, a classificação deles quanto aos ângulos, ok? A medida dos ângulos. Nós vamos falar nessa videoaula de hoje também um pouquinho sobre os quadriláteros, tá? E é bem interessante, e se você prestar atenção, você vai ver, assim, que são coisas que dava até mesmo pra gente saber de olhar, tá? Mas vamos lá comigo, que eu acho que fica mais tranquilo. Ler e comentar. Os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros. Quadriláteros importantes. Então, aqueles que possuem 4 lados, não são, muita gente fala quadrado, não são quadrados, são quadriláteros, tá? Quadriláteros importantes. O paralelogramo. Eles são... Gente, outra coisa, não é paralelograma. Muita gente fala paralelograma. É paralelogramo, tá? É um quadrilátero que possui 4 lados, que possui lados opostos paralelos. Então, para ser paralelogramo, os lados opostos, eles precisam ser paralelos. Já para ser retângulo... né? O retângulo ele é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos. Então, paralelogramos, os lados opostos paralelos. Retângulo ele tem que ter os 4 ângulos retos. O losango é um quadrilátero que possui os lados com a mesma medida, 4 lados iguais, ok? E o quadrado ele possui 4 lados com a mesma medida e 4 ângulos retos. Então, vamos lá recapitular comigo. Não, vamos falar do trapézio primeiro, né? O trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos e os outros 2 não paralelos, tá? Então, vamos pensar juntos aqui. É porque aqui, na verdade, olha só, eu não coloquei o trapézio, tá? Olha que coisa feia com o trapézio. Mas vamos falar aqui, ó. O quadrado, gente, ele possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos retos. O retângulo, ele possui o quê? Os 4 ângulos retos. O losango, ele possui os 4 lados iguais. O paralelogramo possui os lados opostos paralelos. E o trapézio, que eu excluí ele aqui, olha só, ele possui um par de lados paralelos e o outro não paralelo. Olha aqui, ó. Esse aqui paralelo e esse aqui não é, tá vendo? Esses aqui são paralelos e esses aqui não são, ok?
Olha aqui, dessa forma fica mais tranquilo da gente poder entender. Porque quando vocês forem fazer avaliações, gente, inclusive quando se estuda, né, nas universidades, na faculdade, com cursos que precisam de geometria, isso é cobrado. Inclusive quem fez matemática sobre o... Vou dar um exemplo. Todo quadrado é retângulo e todo retângulo é quadrado. Verdadeiro ou falso? Entendeu? Todo quadrado é losango e todo losango é quadrado. Manda você justificar isso. Isso é verdade? Por que não é? Então você precisa entender essa relação. Olha só. A classificação dos quadriláteros. O trapézio, que eu acabei, né, de falar com vocês, que ele foi até excluído do último slide, ele tem pelo menos 2 lados paralelos. Verdade? O paralelogramo, ele tem os lados opostos paralelos. Quando não é trapézio, ele não tem lados paralelos. Existem quadriláteros que não têm lados paralelos? Claro, existe sim, tá? Do paralelogramo, a gente consegue ver o quê? O retângulo tem os 4 ângulos retos, e o losango, que tem os 4 lados iguais. E o quadrado, que tem todas essas características. Ele tem os lados iguais, ele tem os ângulos retos. Então, todo quadrado é losango? Vamos pensar. Para ser losango, o que precisa ter? Os 4 lados iguais. O quadrado tem os 4 lados iguais? Tem. Então, todo quadrado também é losango. Agora, todo losango é quadrado? Não. Porque nem todo losango tem os 4 ângulos retos. Porque para ser quadrado tem que ter essas duas coisas, essas duas características. Tanto os lados iguais quanto os 4 ângulos retos. Entenderam? Igual retângulo e quadrado. Vamos relacionar o retângulo e o quadrado. Eu posso afirmar que todo quadrado é retângulo e todo retângulo é quadrado? Vamos pensar junto comigo? Olha só. Todo quadrado é retângulo. Vamos ver. Para ser retângulo, tem que ter os 4 ângulos retos. E todo quadrado tem os 4 ângulos retos. Ok. Todo quadrado é retângulo. Agora, todo retângulo também é quadrado? Não, gente, porque olha aqui, esse exemplo aqui, ó, nem todo retângulo é quadrado, porque esse aqui é um retângulo que não é quadrado, ele não tem os 4 lados iguais, ok? Conseguiram entender esses relacionamentos, né? A gente relaciona um com o outro dessa forma, isso é muito importante, viu? Nós vamos fazer agora, essa matéria nós passamos por ela um pouco mais rápido. Eu preciso só que vocês entendam, né, quais são as características do quadrado, do retângulo, do losango, do paralelogramo e do trapézio, tá? Então, vocês sabendo as características, a gente já consegue vencer o que nós precisamos nesse momento, ok? Nós vamos fazer uma pequena revisão agora sobre isso que nós aprendemos, sobre tudo isso que aprendemos nas últimas videoaulas, tá bom? Vamos lá. O ângulo reto, também conhecido como o ângulo de 1/4 de volta, ele mede quanto, gente? Vamos lá? O ângulo reto, ele mede 90 graus. Eu vou perguntando, você vai respondendo aí de casa, hein? O ângulo que mede menos de 90 graus e mais de 0 graus é chamado de quê? Gente, lembra da Ana Renata Oliveira Rabelo. Ana Renata Oliveira Rabelo. A, né? A de quê? De agudo. Ré de quê? Reto. O de quê? Obtuso. Rá de quê? Raso. Lembram disso que eu falei? Aquele macetinho para a gente saber chegar a essa medida dos ângulos? Quem esqueceu, vamos lá. A gente escreve o nome, Ana Renata Oliveira Rabelo. Debaixo de cada nome desse, você vai colocar como se fosse na ordem crescente, né? Menor que 90 graus, né? De 0 a 90 graus, igual a 90 graus, maior que 90 e menor que 180, e igual a 180. E depois, cada letra, né? Ou a letra ou a sílaba que inicia esse nome vai te lembrando a classificação dos ângulos. Eu acho bem interessante e eu gosto muito da gente fazer macetes assim, porque igual eu já falei anteriormente, a gente vai lembrando para o resto da vida. Então, o ângulo que mede menos de 90 e mais de 0 é qual, gente? É o agudo, né? Número 3. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre a mesma distância uma da outra, elas são chamadas de quê? Gente, a reta que nunca se cruza, olha aqui, vamos lembrar lá do que a gente fez. Elas nunca se cruzam e elas permanecem na mesma distância. Por que tem que ser na mesma distância? Porque se uma fizer assim, encurvar, como as retas são infinitas, aí elas vão se cruzar um dia. E tá afirmando que elas não se cruzam. Elas só podem ser o quê, gente? Retas
paralelas, ok? Vamos lá no número 4. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3 horas mede... Vamos lembrar aqui do relógio marcando 3 horas. Mede quantos graus aqui? Lembra que eu falei com vocês que uma volta completa mede 360 graus? Se eu estou pedindo só esse pedaço aqui, é como se eu tivesse dividido o relógio em 4. Então, 360 dividido por 4, que vai dar quanto, gente? 90 graus, ok? Número 5. Um hexágono é um polígono que tem quantos lados, gente? 6 lados. Número 6. O polígono que tem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices chama? Gente, é um quadrilátero, nós falamos hoje, não é verdade? Número 7. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices, ele chama como, gente? Polígono de 7 lados? Heptágono, ok? Um dodecágono é um polígono que tem quantos lados? Um dodecágono ele tem 12 lados. E um ângulo de 3/4 de volta mede... Vamos me lembrar, 3/4 de volta é o quê, gente? Olha só. 1/4 de volta, 2/4, 3/4. É como se eu dividisse a minha circunferência em 4 e pintasse 3. Então, olha só. 90, 180, 270. Então, é um ângulo que mede quanto? 270 graus. O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto em um relógio que marca 6 horas. Vamos lembrar aqui 6 horas, gente. Como que é? Olha só. Isso aqui vocês estão vendo que é metade de uma circunferência. A metade de uma circunferência mede quanto, gente? 180. Se a circunferência completa mede 360, a metade dessa circunferência só pode medir quanto? 180. Igual nós vimos ali antes também. 1/4 mede 90, 2/4 ou metade mede 180, 3/4 dessa circunferência mede 270 graus e ela completa, porque uma volta completa, nós já havíamos conversado sobre isso várias vezes, mede 360 graus, ok? O ângulo de 180 graus é chamado de como, gente? Ângulo de 1/4 de volta? Não, 1/4 de volta não é um ângulo de 90 graus, a gente chama ele de reto. Ângulo de meia volta? Sim, ele é chamado de ângulo de meia volta. Ângulo de 3/4 de volta? 3/4 de volta, a gente viu que é um ângulo de 270 graus. Ângulo de uma volta, o ângulo de uma volta ele tem 360 graus. A gente tem que prestar atenção nisso, tá? Agora vamos lá. Classifique os ângulos apresentados nas figuras em agudo, obtuso ou reto. Olha esse primeiro aqui, gente. Ele não é um ângulo menor do que 90 graus? Ele não tem 0 graus, né? Senão não se formaria um ângulo. Olha aqui. Ele não está maior do que 0 graus e menor do que 90? Então, ele é um ângulo agudo. E esse aqui, olha, 90 graus ele ia ficar retinho aqui. Ele está com uma abertura maior. Ele é um ângulo maior do que 90 graus. Então, como que eu chamo esse ângulo, gente? Obtuso. E um ângulo aqui, ó, retinho aqui, olha. Um ângulo retinho, um ângulo de 90 graus. Eu chamo ele de como? Um ângulo reto. Gente, vocês não precisam copiar essas perguntas. Eu estou passando essas perguntas para a gente revisar e fazer juntos. Eu espero que você esteja respondendo do outro lado comigo e relembrando esse conteúdo que é tão gostoso e tão importante, tá? Que esse conteúdo não é só importante não, ele é gostoso de se estudar. Olha só, nós vamos fazer de atividade nessa videoaula as páginas 126, 127 e 129. Na 127 eu coloquei aqui, ó, atenção na número 2, construção. Porque na número 2 está pedindo para você assim, ó, construa um triângulo equilátero, ou seja, que tem os 3 lados iguais. Construa um triângulo isósceles, ou seja, você tem que saber que ele tem os 2 lados iguais e os ângulos da base igual. O que eu quero de vocês? Essa questão da construção, você vai fazer uma representação. Nós ainda não estamos num ano em que nós fazemos construções de figuras exatamente corretas, com a medida correta. Você vai fazer como se fosse um esboço para mim. O que você precisa saber é quais lados que são iguais. Porque pode ser que você não consiga colocar os lados milimetricamente iguais. A gente faz isso até mesmo em desenho geométrico. Existe uma forma de fazer essas construções, mas ainda não é no 5º ano. Porque senão você pode, né, pensar assim, eu não tenho como fazer essa atividade porque eu não sei construir exatamente um triângulo retângulo,
ou então exatamente um triângulo equilátero, tá bom? Você vai fazer um esboço de acordo com os conhecimentos que você já tem sobre o conteúdo, tá bom? Façam com muita atenção e eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Gente, estou com muita saudade de vocês. Até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.